Você é corpo, alma e espírito. Você sabe que a tua alma são as suas emoções. Amém, amém, amados? Vamos supor, a tua alma fica triste, teu espírito não. Teu espírito um dia vai voltar para Deus, porque foi Ele que pôs. Mas muita gente, sabe, muita gente não sai do lugar que está, não toma atitude, porque a sua alma imagina. Aquilo que você imagina, aquilo que a sua mente determina, assim você será. Digam todos amém, Jesus, meus amados. O que eu tenho, meus pensamentos, diz quem eu sou. Se na minha mente há pensamentos positivos, de vencedores, que não aceitam a derrota, amém, meus amados? Assim será a minha vida. Então, gente, coloca na tua mente nesta noite, que desde o momento que você veio para este local. Vamos lá então, Deuteronômio 34:8. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. Josué capítulo 1, do 2 ao 6. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Sê forte e corajoso. Repita comigo: sê forte e corajoso. Eu creio, amados, que todas as transições, elas possuem um benefício para o reino. Porque há determinados mantos que eles se estabelecem em nossa vida, mas há determinado momento que esse manto tem que nos deixar para que um manto maior chegue. Quem deseja um manto maior sobre sua vida? Amém? Israel, amados, ele teve o privilégio de ser uma nação escolhida por Deus. Esta escolha da parte de Deus referente a esse povo, Deus foi lá no meio do nada, separou um homem e mandou ele andar centenas de milhares de quilômetros para dele fazer uma grande nação. Algumas das promessas que estavam contidas em seu meio, que transformaram a cultura de uma nação inteira, de um povo inteiro. Uma dessas grandes promessas que Deus tinha nos dado era que depois de Moisés, Deus enviaria um homem maior do que ele. Deus enviaria um homem a quem todo o povo deveria ouvir, que era Jesus Cristo. Nós vemos também que uma das grandes promessas que estavam contidas dentro desse povo era que de uma virgem nasceria um homem, Emanuel, Deus conosco. Então nós vemos que dentro desse povo havia solução e havia uma resposta de Deus a um mundo decaído e aprisionado pelo pecado. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga: dentro de você existem respostas. O maior problema, amados, de quem está portando uma resposta para uma geração é que o portador ele vai precisar de um tratamento. Todo portador vai precisar corrigir a sua postura, vai precisar corrigir a sua conduta, para que Deus possa usá-lo 100% daquilo que ele foi planejado para ser. E nós vemos que Israel, em algum momento da sua história, eles manifestaram algumas relutâncias em ser aquilo que Deus determinou aquilo que eles fossem. Deus fala para Abraão: olha para os céus. Abraão olha para os céus e Deus diz para ele: a tua semente será como as estrelas do céu, será em multidões. Quem aqui lembra quantas vezes foi profetizado deste altar que esta igreja seria como multidões aqui nessa cidade? Você continua acreditando nisso? Porque você está entrando no tempo do cumprimento dessas promessas. É importante que você tenha isso, esse entendimento dentro do seu espírito, amados. E nós vemos que Israel passou boa parte da sua história sendo tratado e sendo corrigido por Deus, para que tudo aquilo que eles foram planejados para ser, eles viessem ser esse cumprimento, exatamente aos moldes do que Deus queria deles. E nós vemos que um dos momentos mais marcantes como povo, a sua saída do Egito, a sua peregrinação no deserto, foi quando eles estavam 40 anos sendo consumidos, porque muitos daqueles povos, muitas daquelas pessoas resistiram a uma ordem de Deus para se tornar aquilo que eles deveriam ser. Infelizmente a atitude deles não demonstrou um entendimento de tudo aquilo que Deus gostaria que eles fossem. E nós começamos a ver que um momento
de muita perda, um momento de muita tristeza para Israel, foi quando Israel perdeu o seu Moisés. Eles passaram mais de 30 dias pranteando a perda do seu líder. E o mais interessante de tudo isso é que eles estavam a alguns quilômetros da terra prometida. Eles estavam mais perto da sua terra prometida do que nós, a Lages. Eles estavam literalmente do lado da terra que eles iriam dar dentro em breve. Alguns quilômetros separavam esse povo peregrino a um local que eles ganhariam a resposta das promessas de Deus para a sua vida. Eles estavam prestes a pisar naquilo que eles tanto sonharam. Mas nesse exato momento, todos eles estavam paralisados pela dor. E nós começamos a entender agora, amados, que Moisés, alguns momentos antes de ele ser recolhido de Israel, ele sobe a um monte onde Deus ordena para ele: Moisés, eu quero que você suba ao Monte Nebo para morrer. Agora nós vemos Deus preparando uma surpresa para Moisés. Moisés, eu quero que você olhe toda esta terra. O Monte Nebo era um monte com mais de 800 metros de altura. Moisés teve a oportunidade, de cima do monte, apreciar toda a terra, que era a promessa para os filhos de Israel. Eu quero que você compreenda, amados, que Moisés ele fez o seu último ato simbólico. Porque neste tempo, era o costume da época, que ver com os próprios olhos era um símbolo de aquisição. Olhe para o irmão que está ao seu lado. O que os seus olhos veem hoje é o símbolo da sua aquisição. E nesse exato momento, o último ato do seu líder, Moisés, foi receber essa aquisição para todo o povo, porque ele era ainda o representante maior daquele povo. E nós começamos a entender, amados, que a missão de Moisés ela ficou exatamente clara nesse ponto. Moisés preparou o povo, o purificou, lhe deu instrução, lhe deu a lei, lhes mostrou os princípios que regiam a vontade de Deus e mostrou ao povo a missão que Moisés estava encerrada. Ele preparou um povo. Quem se sente preparado aqui para algo maior? Você está instruído, você está capacitado, você ainda não tem noção da força dos seus músculos espirituais que você irá entrar a partir de agora. A conquista ainda não terminou, ela só está começando. Esses 7 anos que nós estivemos aqui nessa igreja, eu quero te ajudar a interpretar e a você entender esse processo que nós estamos entrando agora. Você foi preparado durante 7 anos. Nós recebemos todas as armas necessárias, nós recebemos as instruções, você aprendeu a conhecer Deus, você aprendeu a ouvir a voz de Deus, você recebeu bênçãos de Deus, então você já sabe como é o modus operandi do céu. A partir de agora Deus vai contar com você. Eles estavam vendo tudo aquilo que Moisés profetizou e criou as expectativas no coração do povo, que tudo aquilo que ele realmente falou, profetizou, instruiu e sinalizou era verdade. Eles estavam a alguns quilômetros da terra prometida, que tanto Moisés falava para eles. E que com tamanha força Deus o arrancou do Egito para lhes colocar lá dentro de Canaã. Eles estavam de frente agora, estavam literalmente de frente, a alguns metros de tudo aquilo que eles deveriam ser no futuro. E nós vemos agora que eles estavam de frente para o seu futuro, e eles estavam de frente daquilo que eles nasceram para ser. Eu quero que você entenda, amados, que você ainda não chegou. Você vai começar a se tornar agora tudo aquilo que Deus planejou para você. Você crê nisso, amados? E nós vemos agora que eles estavam chorando, eles estavam paralisados pela dor da perda do líder que eles amavam. Uns choravam de arrependimento naquele momento, por não ter aproveitado melhor. Outros choravam por não ter acreditado o suficiente. Outros choravam por não ter vivido a visão. Outros choravam de saudade. Mas apesar do choro, era a paralisia que estava preocupando Deus naquele momento. As transições que são executadas e que são feitas dentro do reino pela vontade de Deus não são para paralisar você. Eles estavam a alguns metros de distância, estavam vendo o Jordão à sua frente, estavam vendo Jericó do outro lado, estavam vendo Ai, lá em cima do monte, futuras cidades que eles deveriam conquistar, mas ninguém conseguia reagir. Deus está aqui hoje, filho, para arrancar você de uma paralisia, de uma inércia espiritual e falar a você: ordena meu povo que marche. Ninguém sabia o rumo que deveria tomar naquele momento após a perda de Moisés.
que decisão determinar. Aí Deus precisou intervir. Moisés tinha deixado o povo pronto, mas a parte humana do povo estava falando mais alto naquele momento. A dor era maior do que a capacidade de reação. E se você está vivendo isso hoje, Deus veio para fortalecer todo o joelho desconjuntado, todo o joelho que estava enfraquecido, o tornozelo que estava pensando em desistir. Deus está restaurando hoje. E nós vemos agora, amados, que Deus entendeu que não havia tempo a perder. Havia gigantes na terra, e o propósito de Israel começava tomando aquele lugar. Eles precisavam se estabelecer como nação para que tudo aquilo que Deus determinou viesse se cumprir na vida deles. Então nós começamos a entender agora que aquela dor ainda gerava uma confusão e um tormento em meio do povo. Era a hora do povo ser direcionado novamente. A intenção de Deus era estabelecer o povo naquela terra que Ele prometeu. E os propósitos de Deus eram maiores que todos os sentimentos reunidos daquele povo. Eu creio que nós podemos nos sentir assim hoje. Há momentos que eu vou falar aqui, talvez a minha voz embargue, só que eu estou conseguindo visualizar lá na frente aquilo que o nosso Moisés nos mostrou. E eu quero que você comece a tomar uma atitude, porque a partir de hoje, você é um Josué. Em Josué capítulo 1 e 9: Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aonde você está acostumando a andar a partir de agora? Que bairro você mora? Quem mora no São João? Quem mora no Planalto? Deus é contigo onde quer que você andar a partir de agora. Agora a intenção de Deus não é simplesmente você olhar para um líder e entender o que fazer. Você já sabe o que fazer. Deus quer cooperar com você a partir de agora. Você vai começar a ter oportunidades, amados, onde o poder de Deus vai se manifestar através da tua vida. Você vai ter oportunidades a partir de agora, no seu emprego, na rua, onde quer que você esteja. Deus vai te usar poderosamente para trazer uma mensagem de cura e restauração. Eu quero que você comece a se acostumar, amados, porque assim como Deus foi com Moisés, será conosco a partir de agora. Precisamos compreender o estado do coração de Josué naquele momento. Josué também representava o estado do povo. Porque como líder ungido por Moisés há algum tempo atrás, ele deveria estar tomando uma postura, deveria estar tomando uma atitude, mas ele estava paralisado. A reação do povo, representada em Josué naquele momento, era duas: paralisado, simplesmente um estado catatônico, sem reação, como se ele tivesse tomado um golpe, ele fosse nocauteado. E em estado de terror, que é o maior nível de medo que o ser humano pode sentir antes de desmaiar. Esse era o estado em que Josué estava. Eu quero que você entenda uma coisa, amados. Deus virá falar com você hoje da mesma forma como Ele falou com Josué. Ele vai tirar você da inércia. Ele vai tirar a dor do seu coração, porque ainda há propósitos maiores para ser cumpridos através da sua vida nessa cidade.